Bom dia, boa tarde. Segunda-feira, 6 de setembro. Que dia, hein? Um beijo para todo mundo aí que tá chegando. Bolsonaro 2022, que beleza, hein? É justamente sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre isso que vai ser a nossa oração. Um bom dia para você também. Poxa, já começamos a nossa live com uma provocação, né? Puxa vida. Mas que bom. Primeira coisa que eu li nos comentários. Hoje é seu aniversário, Ana, então um beijo para você. Deus te abençoe. Um abraço da Bahia. Que bom. Obrigado mesmo. Saudade demais das nossas reuniões presenciais. Eu também, e já está chegando a hora da gente se encontrar novamente. Já está chegando a hora. Precisamos de muita oração. Precisamos. Muito bom. Bom dia, boa tarde para todos e todas. Legal. Um beijão. Hoje eu quero ler a palavra de Deus com vocês e chamar a sua atenção justamente para isso que está na pauta do nosso país. Amanhã é 7 de setembro, é dia de celebrar o Independência ou Morte, e penso que nos nossos dias deveríamos substituir o brado independência ou morte para interdependência ou morte. Mas amanhã é 7 de setembro. E é sobre isso que eu quero falar. E quero dedicar esse momento de oração a orar pelo nosso país, a orar pelo nosso governo, pelos nossos governantes, a orar por todas as mobilizações políticas, sociais que ocorrem hoje no nosso país. E eu começo lendo com você a palavra de Deus, recomendações do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu li até o versículo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que nos recomenda a oração pelos reis e pelos que são os governantes que exercem a autoridade. Mas como orar pelos nossos governantes, pelo nosso governo, e especialmente o nosso governo federal, num país dividido, numa igreja dividida? Como orar? E como fazer um encontro de oração? Porque essa é uma reunião de oração com o pastor. Sem transformar uma live, uma reunião de oração, um encontro de oração num ato político. E eu penso que existe espaço e lugar para os atos políticos. E penso que todo ato, na verdade, é um ato político. Inclusive, desejar não participar de nenhum ato político é um ato político. Mas a nossa preocupação
e a minha preocupação em especial se deve a algumas questões. A primeira é que, numa sociedade plural, a paz e a justiça nessa sociedade se constroem pela contribuição de todas as vozes e de todos os segmentos, e a igreja é um segmento. E a voz pastoral e a voz dos líderes religiosos, ela deve ser ouvida, mas ela não é a única, mas ela é uma voz que deve ser ouvida. E eu, como pastor, eu sou pastor há quase 40 anos, e desses 40, mais de 30 numa mesma igreja na cidade de São Paulo. Então, eu sou um ator político, e a minha pastoralidade, ela tem conotações e implicações políticas. Mas a minha conotação política e a minha contribuição como pastor é como pastor. As minhas escolhas políticas, ideológicas, elas são as escolhas do cidadão Ed Renekiewicz, mas a minha fala como pastor tem que ser a fala do pastor. Eu entendo que as minhas escolhas políticas, ideológicas, a maneira como eu julgo as políticas públicas, o que eu sou contra, o que eu sou a favor, isso é da minha cidadania. E é claro que a maneira como eu leio o Evangelho, a minha pauta de valores da minha fé cristã, da minha tradição cristã, e a maneira como eu compreendo o próprio significado de seguir a Jesus e ser um discípulo de Jesus é que determina as minhas escolhas políticas e sociais. Mas eu sei bem o meu lugar de fala como pastor. E no meu entendimento, o meu lugar de fala como pastor é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e pregar isso que eu acabei de dizer. Como leio o Evangelho? O que entendo que é seguir a Jesus? Quais são os valores que o Evangelho emprestam para qualificar a nossa vida em sociedade? Qual é a influência dos cristãos e do Evangelho e daqueles que são seguidores de Jesus numa sociedade plural, num mundo plural como o nosso? Esse é o meu papel, de dizer a você, olha, o que o Evangelho ensina para você é isso. Agora, a maneira como você vai aplicar o Evangelho é uma questão sua, você que vai fazer as suas escolhas, você vai interpretar os valores do Evangelho e vai fazer as suas escolhas. Então a minha preocupação é essa. Eu sei que a pastoralidade tem dimensão política, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade como cidadão, mas esse aqui é o lugar do pastor. Então, esse é o lugar de fala do pastor, é uma reunião de oração. E a minha fala pastoral e o meu locus pastoral é a minha comunidade de fé. A igreja onde eu sirvo, juntamente com outros pastores, com outras pastoras, com outras lideranças comunitárias. Eu sou pastor de uma comunidade que é uma mini expressão da cidade onde eu vivo e do país onde eu vivo. Isso significa que na minha comunidade há pessoas que vão às ruas amanhã no 7 de setembro vestindo verde e amarelo, e outras pessoas que não irão às ruas e exatamente ficam horrorizadas com aqueles que irão às ruas. Essas pessoas todas fazem parte da minha igreja. E o que eu tenho a dizer para a minha comunidade de fé e o que eu tenho a dizer para você? Bom, primeiro eu tenho que orar pelos meus governantes, como a Bíblia está dizendo aqui. E eu tenho que orar por eles com uma finalidade. O apóstolo Paulo disse que a finalidade com a qual nós oramos pelos nossos governantes é para quê? Então tem um para quê. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ele está dizendo, nós temos que ter uma sociedade em paz. Por que temos que ter uma sociedade em paz? Bom, por muitas razões, mas a razão que ele apresenta aqui é para que não haja obstáculo ao testemunho do Evangelho, porque ele diz, olha, porque é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
Então ele está dizendo, olha, vamos orar para que não tenha confusão no mundo, para a gente ter liberdade, para a gente viver testemunhando o Evangelho, porque esse é o caminho de Deus, Ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento da verdade. Então vamos orar para ter uma sociedade pacífica, uma sociedade tranquila e uma vida de piedade e dignidade. Isso aqui, então isso aqui que a gente tem que fazer. Lembrando que no nosso país, que é uma república, e que o nosso regime é o Estado Democrático de Direito, as autoridades são os vereadores da sua cidade, da nossa cidade, são os deputados estaduais, o vereador, o prefeito, o governador, os deputados, os senadores, os deputados federais, não é? Todos eles. Os que são do governo e os que são contra o governo, os que são de posição e oposição, eles são autoridades. O nosso executivo, o STF é uma autoridade, o Congresso é uma autoridade, o Senado, a Câmara de Deputados, ali tem todo mundo ali é autoridade. O executivo é autoridade, o gabinete de ministros é autoridade. Nós estamos no Estado Democrático de Direito, então nós temos muitas autoridades. E temos que orar por todos eles, para que tenhamos uma vida pacífica com toda piedade e dignidade no mundo tranquilo. Mas como orar assim? Então eu tomei como base a oração de Jesus. E é claro, a maneira como eu compreendo a oração de Jesus. A oração de Jesus em João capítulo 17. Você sabe que o capítulo 17 do Evangelho de João é uma longa, extensa oração de Jesus. E na oração de Jesus, se eu entendi bem, ele pede a Deus três coisas. Três coisas. Ele está num contexto de conflito, ele está às portas de ser preso e será preso como preso político. Ele está num contexto dos discípulos discutindo entre eles quem será o maior, quem será que ocupará o lugar deixado por Jesus, e é por isso que Jesus lava os pés aos seus discípulos, dizendo, olha, no mundo as autoridades exercem domínio, elas são dominadoras, mas entre vocês não vai ser assim, vocês exercerão autoridade servindo, assim como eu fiz com vocês lavando os seus pés. Esse é o modelo de Jesus. Então é nesse contexto que Jesus faz a sua oração. E nessa oração ele diz a partir do versículo 15, diz assim, João 17, 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Ele está falando ali dos 12 apóstolos, dos 12 ou dos 11, porque a essa altura Judas já tinha saído. Minha oração não é apenas por estes aqui, eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, isto é, por você e por mim. Jesus orou por nós, porque nós cremos em Jesus por causa da mensagem desses apóstolos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu penso que Jesus ele pede três coisas. A oração de Jesus se resume em três palavras: santidade, verdade e unidade. Santidade, ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, livres do maligno. Jesus também disse que estava enviando seus discípulos como ovelhas no meio dos lobos. Orar pela santidade, né, que santifica-os na verdade, eu também me santifico, para que eles sejam santificados. Então essa santidade, o conceito bíblico de santidade é pureza e separação.
é mais ou menos o seguinte, que eles não se esqueçam que eles são diferentes. Que eles não são do mundo. Ele diz, olha, eles não são do mundo, porque eu também não sou, versículo 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. É que eles não se esqueçam que eles são diferentes, que eles não se esqueçam que eles receberam a revelação, que eles não se esqueçam que eles são meus discípulos, que eles não se esqueçam que eles são de Jesus. Jesus fala, olha, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos, mando vocês ao mundo, então, mas não se esqueçam, vocês são ovelhas, vocês não são lobos. Essa santidade tem a ver com não deixar se contaminar pelo mal. É mais ou menos o seguinte, eu estou mandando vocês como ovelhas no meio dos lobos, cuidem para que vocês não se tornem lobos. Cuidem para que vocês, como ovelhas, não passem a se comportar como lobos. Guardem a sua santidade. Lembrem-se que vocês são de outra ordem. Vocês não são do mundo, vocês não são de lá. Vocês têm um outro sistema, vocês têm outros valores, vocês têm outra leitura de mundo, vocês têm um compromisso com Deus que é diferente. Então não esqueça disso. Em termos práticos, eu gosto e acho muito interessante a fala do Martin Lloyd-Jones, que é um teólogo inglês. Ele disse, quando você for lutar contra as trevas, não use as armas das trevas, porque com as armas das trevas o diabo é mestre. Use as armas da luz. O Paulo apóstolo escreve à igreja de Corinto dizendo o seguinte, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Em outras palavras, a gente joga limpo, a gente não joga sujo. A gente não tem o coração de lobo, a gente tem coração de ovelha. Lembre, o nosso mestre, Jesus, o nosso Senhor, ele é o cordeiro, ele não é o lobo. E ele é um pastor, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não mata o lobo, ele dá a vida pelas ovelhas, mas ele não mata o lobo. É interessante, né? É ele que morre. Então, o Evangelho de Jesus é de uma outra ordem. E quando Paulo estava falando sobre ter uma sociedade tranquila e pacífica, eu penso isso, que nós somos a força pacificadora da sociedade. Se a Igreja de Jesus não é a força pacificadora da sociedade, quem será? Se os seguidores de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, não fizerem diferença para a paz, quem vai fazer diferença para a paz? Então eu olho com muita tristeza tudo aquilo que promove desagregação, desunião, e esse espírito que está no nosso país de jogar brasileiros contra brasileiros, e igrejas contra igrejas, familiares contra familiares, amigos contra amigos, esse espírito de cisão, esse espírito de matar e morrer, essa linguagem bélica, como se estivéssemos em guerra contra nós. Então, nós somos diferentes. Não se esqueçam da santidade, as nossas armas são da luz. A nossa conduta no mundo é a semelhança de Jesus. Então, a gente tem que se portar no mundo dessa maneira nesse momento do nosso país. Mas Jesus orou pela santidade e orou também pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade é um conceito muito interessante, né? Primeiro que no Evangelho, verdade não é um conjunto de crenças, verdade é uma pessoa. João mesmo, aqui nós estamos no Evangelho de João, capítulo 17, mas no capítulo 14, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então no Evangelho, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Mas também a verdade é um valor. A verdade é um valor, a verdade é um compromisso de descrição adequada e correta da realidade. É isso que quer dizer a verdade. Quando eu digo que essa minha camisa é preta, eu estou dizendo a verdade.
Então, verdade eu estou descrevendo correta e adequadamente esse objeto, e eu estou descrevendo que a cor é essa daí. Estou falando a verdade. Eu estou fazendo esse encontro de oração da sala da minha casa. Isso é verdade. Eu estou na sala da minha casa hoje. É verdade. Então, verdade é também uma correta e adequada e uma descrição da realidade que confere com a realidade. E eu penso que nós vivemos um país marcado de mentiras e fake news. Muito difícil a gente saber quem está falando a verdade. E é muito difícil a gente tentar interpretar os fatos, quais são as intenções por trás dos fatos, a quem interessa esses fatos. Ontem mesmo eu recebi de um amigo muito querido uma mensagem dizendo que todas as igrejas na Venezuela estão sendo fechadas e a ameaça do comunismo chegar ao Brasil também. E eu fui à Venezuela, eu me encontrei com pastores venezuelanos e ontem mesmo eu fiz contato com os pastores na Venezuela e eles disseram, não é verdade. O que aconteceu foi um fato pontual numa igreja, mas isso é muito eventual e muito pontual, não é verdade. Então a gente tem que lutar com a verdade, a gente tem que falar a verdade, a gente não pode fazer leituras convenientes, a gente não pode distorcer fatos, a gente não pode manipular fatos, manipular informação. E hoje é muito difícil a gente lidar com isso, é muito difícil a gente seguir a verdade, falar a verdade. Jesus era assim, né? Ele dizia, em verdade vos digo. É como se ele estivesse dizendo, olha, pode confiar, o que eu estou dizendo é verdade. Eu penso que Jesus orou para que nós fôssemos assim também, que nós fôssemos, nós que somos discípulos da verdade, que é uma pessoa, andamos na verdade e falamos a verdade. Jesus disse, seja o falar de vocês, sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, andar na verdade é uma forma de estar no mundo sem ser contaminado pelo maligno. Andar na verdade, falar a verdade, ser honesto, ser íntegro, ser autêntico, ser transparente. Então é muito importante isso. Nós não construímos uma sociedade de paz com mentira, com enganação, com manipulação. Nós não construímos uma sociedade de paz assim. Nós só construímos com a mentira, a gente só constrói relações de suspeita, de desconfiança. Relações de defesa, estamos sempre nos defendendo. Será que o outro está me lesando? Por isso é que um casamento construído na mentira não se sustenta. Por isso que relações que são construídas na mentira, onde a relação da confiança está sabotada, essa relação tende a acabar. E imagina isso em escala social. Tende a um conflito generalizado. Então, santidade, verdade e unidade. Eu oro para que eles todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha que interessante, Jesus ensinou isso para nós, não foi? Que a casa dividida, ela não prospera. O que não tem unidade, fracassa. É uma estratégia de guerra, dividir. Divida o exército inimigo que você conquista ele fácil. Um povo em unidade é um povo forte. A divisão enfraquece. Uma família dividida enfraquece. Uma igreja dividida, ela é fraca, porque ela começa a lutar entre si e não testemunha e não serve, porque ela está se digladiando internamente, ocupada com as suas próprias questões. E eu vejo com muita tristeza isso no nosso país, como nós nos dividimos pela questão ideológica. Tantos pastores convocaram suas igrejas para saírem às ruas na manifestação de amanhã, de 7 de setembro, mas também muitos pastores fizeram manifestos e fizeram pronunciamentos contrários ao 7 de setembro.
E os nossos púlpitos viraram um lugar onde a gente discute se nós vamos sair à rua no 7 de setembro ou não vamos sair à rua no 7 de setembro. E a igreja se divide. E as pessoas saem da igreja por causa disso, elas saem da comunidade, elas perdem o ambiente de comunidade. E quando isso acontece, ela está ensinando para a sociedade que a convivência plural, a convivência na diversidade, o reconhecimento do outro enquanto outro, o respeito à alteridade, o respeito à diferença de pensamento, que isso não é possível. A igreja, quando se divide, ela está dizendo assim: não é possível viver em unidade. Só é possível viver entre iguais. E isso não é unidade, isso é uniformidade. A igreja foi chamada para a unidade, não para a uniformidade. Então eu oro, hoje eu oro pelo meu país, pelo povo brasileiro, especialmente o povo que mais sofre, os pobres, os idosos, as crianças, os periféricos, as pessoas que estão em condição de vulnerabilidade na nossa sociedade. Eu oro por eles, oro para que os nossos governantes, aqueles que nos governam, sejam tocados por Deus e encontrem caminhos de justiça, que eles promovam a paz, que eles coíbam o mal e promovam a justiça. É isso que está em Romanos 13. Essa é a função da autoridade: coibir o mal e promover a justiça. Então eu oro para que os nossos governantes sejam despertados em sua consciência para promover o bem comum, não a cisânia, não a divisão, não a guerra de brasileiros contra brasileiros. Eu oro para que a nossa sociedade tenha paz, que seja pacífico. Eu oro para que não haja derramamento de sangue nas nossas ruas, para que não haja violência nas nossas ruas, para que não haja confronto de armas nas nossas ruas, para que não haja tiroteio nas nossas ruas. Eu oro por isso. Eu oro por isso. A coisa mais triste vai ser ver o chão do nosso país manchado de sangue mais uma vez. Eu oro pela paz do Brasil, pela paz da nação brasileira. Eu oro pela igreja, para que a igreja encontre legitimamente o seu lugar. Martin Luther King dizia: a igreja não é Estado, a igreja é a consciência crítica do Estado. A igreja, ela anda em santidade, ela anda em verdade, ela anda em unidade. E esse caminhar da igreja é por si só suficientemente profético: andar em santidade, andar em verdade, andar em unidade. Então eu sei que talvez alguém vai dizer que eu não fui contundente contra o 7 de setembro, e alguém vai dizer que eu fui sim contundente, e que eu não consegui não transformar esse encontro de oração num ato político. Mas é o que eu tento fazer: iluminar com o Evangelho o mundo que a gente vive, o momento de país que a gente está, e dar uma contribuição pastoral para a nossa sociedade, para a nossa consciência, para juntos buscarmos o bem comum. Então eu peço a Deus hoje: Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do povo do nosso país, da nação brasileira. Põe a tua mão sobre todos os nossos governantes e todos aqueles que exercem autoridade civil no nosso país. Põe a tua mão sobre as forças militares do nosso país. Põe a tua mão e sopra um vento do teu Espírito Santo capaz de constranger consciências na direção da justiça e da paz. E sopra também sobre a tua igreja,
sobre nós, cada um de nós, para andarmos num caminho de santidade, verdade, unidade, para vivermos no mundo de tal maneira que o mundo creia no Jesus a quem seguimos. Em Jesus que nós chamamos de Senhor e invocamos como Deus. Então eu te peço, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso entendimento e nos ajuda a transitar por esse mundo tão maligno sem nos deixarmos contaminar pela maldade. Nos mantém como ovelhas no meio de lobos e não permita que nos tornemos lobos. Que a nossa vida seja uma expressão e um reflexo do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor. E que a tua mão pese com amor e pese com juízo, porque o teu juízo é amoroso e misericordioso, mas que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e julgue tudo o que acontece nesse tempo tão sombrio que nós atravessamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e de todos nós. Eu te peço em especial pelas casas, as famílias em que os pais não se entendem com os filhos com os pais. Peço pelas igrejas onde não há ambiente de convivência em unidade. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, os pastores, que nos contaminamos com ideologias e não percebemos. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração. Eu oro como o salmista orou. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prescruta o meu coração, investiga o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faz-me andar na luz, a mim e aos meus irmãos, às minhas irmãs. E que amanhã o Senhor olhe com misericórdia para essa nação, para o nosso país. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e queridas. Um beijo para todos. Que o Espírito Santo de Deus ilumine seu coração e você siga em santidade, em verdade, em unidade, contribuindo para que a nossa sociedade brasileira seja uma sociedade tranquila e pacífica, onde possamos viver com piedade e dignidade, para que o testemunho do Evangelho não tenha obstáculos causados por nós mesmos, já bastam os obstáculos que causam, mas que o testemunho do Evangelho não tenha obstáculos causados por nós mesmos, que nós não sejamos o escândalo para o testemunho do Evangelho, mas que nós sejamos essa comunidade que tem o mesmo coração de Deus, e o coração de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Enfim, um beijo no seu coração, paz e bem para você e para sua casa, e paz e justiça para o nosso país. Amém, e até segunda-feira, se Deus quiser.